Muito boa tarde a todos. Hoje inauguraremos nossa sexta entrada na série Segredos da Literatura Fantástica, que também será o nosso último áudio desse ano. A pauta de hoje é um assunto polêmico nos meios de comunicação atuais e em outras formas de mídia, mas eu me esquivarei das polêmicas envolvendo militantes feministas e afins. O que eu quero tratar aqui é como tornar as suas donzelas em perigo mais eficientes para a sua história. Em muitas histórias nós vemos que as donzelas em perigo elas não têm outro papel exceto esse. Elas não servem como personagens de verdade. E se vocês acompanharam os vídeos anteriores, devem ter visto que eu defendo que quanto é melhor ter menos personagens do que muitos personagens desinteressantes. Uma solução possível para esse caso seria trocar a donzela sequestrada por um objeto que deve ser adquirido pelo herói ou pelo vilão. Na escrita, esse objeto relevante ao enredo, sem que nós saibamos a sua relevância, é também chamado de MacGuffin. Eu darei dois exemplos de como numa mesma história você pode ter uma boa donzela em perigo e uma má donzela em perigo. Nesse caso, o filme Aventureiros do Bairro Proibido, onde você tem duas garotas que estão em perigo. Elas se chamam Grace Law e Miao Win. O problema é que das duas personagens, apenas a primeira é devidamente desenvolvida na história. Nós sabemos o que ela faz, o que ela fazia, quais são os seus interesses. A outra, ela simplesmente está ali para ser sequestrada e servir de motivador na trama. Como acabamos de ver, esse problema da falta de caracterização, ela pode ser evitado se o sequestro acontece só lá pelo meio da trama. Depois que a personagem foi apresentada, nós sabemos como ela é, de seus traços e afins. Outro aspecto interessante que pode ser explorado nessa personagem é aproveitar para desenvolver os vilões durante o período em que ela está sob cativeiro deles, mostrando a base deles, os planos, o que o vilão realmente quer com ela. Seja criativo nesse aspecto. Por último, mas não menos importante, não tenha medo de usar esse arquétipo em suas histórias. Não importa o que falem, o que os militantes enchem um saco e afins, se você quiser usar essa personagem em sua história, use. O dever de um escritor é oferecer debate, é contestar. Por isso mesmo, não tenha medo. Esse foi o sexto áudio da série Segredos da Literatura Fantástica. Pegue o caderno ou o computador e mãos à obra.